Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto dos Santos, ou simplesmente Marcão, para aqueles que quiserem, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Agora o professor Marcos Roberto começará uma nova etapa aqui no YouTube, que falará sobre as bancas examinadoras. Então optamos primeiramente pela VUNESP. Nós vamos falar desta banca paulista que aplica provas para concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, Secretaria da Administração Penitenciária, INSS, DETRAN e tantos outros órgãos que fazem parte aí da administração pública direta e indireta. Hoje nós vamos falar de uma questão que caiu no concurso para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, a banca examinadora é a VUNESP. Nossa questão primeira será esta sobre concordância. Essa questão foi a de número 8 na prova de versão 4. Então, vamos analisar como que a VUNESP cobrou este conhecimento acerca de concordância. Aí temos: os dados do sistema de seleção unificada comprovam que a diferença de percentual entre os candidatos à medicina egressos tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas foi quase, pois eles tiveram desempenho em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com... Então, olha só, vamos analisar aqui cada um dos itens. Eu peço que você pare o vídeo, tente fazer a questão sozinha e depois nós vamos comentá-la com a resposta. Então, pause o vídeo, tente resolver a questão e depois voltamos para analisar. Ok? Vamos lá então. Olha, eu não sei se vocês notaram, mas aqui a mim me parece que aqui há um erro da VUNESP na hora de impressão da folha. Aqui faltou um S, né? Escolas públicas. Então esse aqui é um erro que por si só não teria o condão de anular a questão, mas é algo para se prestar atenção. Embora seja um teste que cobre conhecimento concernente à concordância, os espaços aqui que estão nas lacunas podem ser resolvidos com as proposições que eles têm aqui nas alternativas, sem que haja prejuízo por conta da ausência do S aqui em escola. Vamos analisar então aqui qual será a resposta. Ok? Se nós pararmos para pensar, existem muitas informações que estão colocadas aqui no enunciado que são dispensáveis. Por exemplo, quando a gente cria uma frase muito longa, existem algumas palavras que são basilares, fundamentais. A isso damos o nome de núcleo. Então, núcleo é a parte de maior importância que tem em um enunciado frasal. Então, os núcleos são representados, via de regra, por substantivos, por pronomes, e no predicado, o núcleo seria o verbo. Predicado verbal, teríamos o verbo como um núcleo. Analisando aqui a questão em apreço, nós podemos partir de algumas conclusões. Veja bem, os dados do sistema de seleção unificado. Então, o núcleo aqui, a palavra mais importante aqui são os dados. Então, os dados do sistema de seleção unificado comprovam. Então, olha só, dados comprovam.
Então aqui nós temos uma relação de concordância verbal, né? Então o verbo concorda com o sujeito em gênero e número. Então aqui a gente tem uma relação de concordância verbal. Então, só retomando aqui, a concordância verbal na língua portuguesa, ela se dá assim, só retomando aqui, ó, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então essa é a regra da língua portuguesa, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então os dados comprovam, eu não poderia colocar os dados comprova, os dados comprovam que há diferença entre o percentual, e agora sim começa a nós termos a oportunidade de responder a essa questão. Olha só, os dados comprovam que a diferença, tomem cuidado, é aqui que o examinador vai pegar vocês. A diferença de percentual entre os candidatos à medicina egressos tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas. Olha só, uma frase grande de percentual entre os candidatos à medicina egressos tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas foi quase nula. Então vamos perguntar, o que foi quase nula? Diferença. Se diferença é uma palavra que está no feminino singular, então a gente tem que é diferença nula. Diferença nula. Então aqui o primeiro espaço ele já deveria ser preenchido com nula. Então a diferença quase nula. Então aqui por isto nós já poderíamos riscar as alternativas que não tem nula como resposta. Então sobrou-nos aqui A, C e D. A, C e D. Uma dessas três é a resposta. E agora vem uma parte bastante importante, que é justamente o uso desse bastante. O bastante, né? O bastante é uma palavra que pode causar bastante problema na vida de vocês. Mas o professor Marcos vai dar uma diquinha legal para você saber a usar esse bastante. É fundamental primeiro saber se esse bastante é advérbio ou se ele é adjetivo. Se o bastante for advérbio, ele não tem plural. Porque na língua portuguesa os advérbios não têm plural, não são flexionáveis, né? Embora se possa discutir a questão de flexão de grau, pouco, pouquinho, por exemplo, aqui não se trata de exceção. Então, como regra, em regra, o advérbio em língua portuguesa é uma classe que faz parte das invariáveis, tal qual são conjunção, interjeição e preposição. Então, se bastante for advérbio, ele não tem plural. Se bastante for adjetivo, tiver função adjetiva, se tiver função pronominal, então terá plural e fará a concordância com o termo ao qual se refere. Então é fundamental aqui que a gente perceba, será que o bastante colocado aqui no contexto, eles tiveram um desempenho bastante semelhante, bastantes semelhantes? Como que vai ficar isso? Será que é bastantes semelhantes, bastante semelhante ou bastante semelhantes? Basta que nós pensemos o seguinte, fundamentalmente, qual é a função básica de um advérbio? Qual que é a função básica de um advérbio? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Qual que é a função básica de um advérbio? Vamos escrever aqui. A função básica do advérbio, ele modifica o verbo, em regra, modifica o verbo, o adjetivo
ou o advérbio. Olha só, o advérbio modifica o próprio advérbio. Então, modifica o verbo, modifica o adjetivo ou o advérbio. Essa é a função básica de um advérbio na língua portuguesa. Ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Professor, eu gostaria que o senhor desse um exemplo de cada coisa para que isso fique mais claro na minha cabeça. Então vamos colocar aqui um exemplo de cada coisa para você entender. Quando eu digo assim, ele fala. Ele fala. Olha, você viu como ele fala? E esse aí fala, hein? Então, ele ou ela, tanto faz. Então, ele fala, ela fala. Aqui eu já comunico, né? Então, esse verbo aí tem uma predicação de natureza intransitiva. Ele fala. Ele fala. Eu já me comuniquei tranquilamente. Ele fala. Então, aqui a gente tem um enunciado, um sentido completo. Quando eu digo assim, ele fala muito. Ele fala muito. O professor vai escrever esse muito em outra cor aqui, ó. Ele fala muito. Quando eu digo ele fala muito, esse muito aqui é um advérbio de intensidade. Esse muito aqui, ele é um advérbio de intensidade. Então, ele está intensificando o modo como a pessoa fala. O que faz, então? Essa palavra aqui, ele modifica o verbo falar. Aqui não é um simples falar, ele está falando e falando muito. Então, esse muito é um intensificador. Então, ele está modificando o verbo. Professor, o que é este muito, então, em língua portuguesa? É o tal do advérbio, porque ele está modificando este verbo aqui. Então, aqui a gente vai ter um advérbio. Vamos escrever? Vamos lá. Aqui a gente vai ter um advérbio. Está modificando um advérbio. Tranquilo? Eu poderia colocar o bastante, professor. Beleza, você pegou então o sentido da coisa. Olha só. Ele fala bastante. Ah, tá. Então esse bastante que o senhor colocou aí só deve ser o advérbio? Exatamente, ele é o advérbio, porque está modificando esse verbo falar. Ele fala bastante. Então aí você tem o advérbio. Ele fala, ela fala bastante. Advérbio. Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Agora, professor, eu queria ver esse negócio de modificar um advérbio, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, ó. O locutor fala alto. O locutor fala. O locutor fala. Vamos corrigir a palavra locutor aqui. O locutor fala. O locutor fala já dá o sentido. O locutor fala alto. Esse alto aqui é o modo como o locutor fala. O locutor fala alto. Então, esse alto aqui no contexto, ele vai ser advérbio. Ele vai ser advérbio. E a palavra que eu colocar aqui, para intensificar esse advérbio, também vai ser advérbio. Por exemplo, ele fala muito alto. O locutor fala muito alto. Esse muito também é advérbio, porque ele está modificando o verbo, está relacionado ao verbo falar e modificando o modo como fala, que é o advérbio aqui, alto. Então, advérbio modificando advérbio. Professor, tá bom, agora encerra esse negócio aí, explica mudando o adjetivo. Vamos mudar
como adjetivo, então, eu falo assim, ó, a moça é lindíssima. Superlativo absoluto sintético, né? Lindíssima. A moça é lindíssima. Então aqui eu coloquei um adjetivo flexionado no grau superlativo absoluto sintético, lindíssima, que é um adjetivo. Eu poderia colocar bonita, professor? Pode. A moça é bonita, a moça é linda, a moça é encantadora. Você poderia colocar qualquer adjetivo. Vamos agora colocar aqui um intensificador, que vai ser o advérbio. Por exemplo, a moça é reconhecidamente linda, reconhecidamente bela, muito bela, bastante linda. Então, olha só, a moça é muito lindíssima, muito lindíssima, muito linda. Então, aqui você intensificou esse lindíssima. E esse lindíssima aqui que nós intensificamos vai ser o adjetivo, que poderia ser um linda, poderia ser um linda, poderia ser um bonita, né? Então, aqui a gente intensificou. A moça é lindíssima. Então, adjetivo, o lindíssima, muito, um advérbio, um intensificador. Partindo desses exemplos que nós colocamos aqui, nós vamos analisar aqui o contexto da questão. Olha só, eles tiveram desempenho. Professor, o que é desempenho morfologicamente falando? Morfologicamente, a palavra desempenho, ela é um substantivo, o desempenho. Então, o desempenho. Então, aqui vai ser um substantivo. Desempenho vai ser substantivo. Significa que a palavra que eu colocar depois desse substantivo vai ter função adjetiva. Vai ter função adjetiva. Tem plural, professor, conforme o senhor colocou assim? Aqui tem. Teria plural se fosse desempenhos. Então, desempenhos, se estivesse no plural, teria que ser semelhantes. Desempenhos semelhantes. Mas a palavra desempenho está no singular. A palavra desempenho está no singular. Se este nome está no singular, significa que os termos que a ele se relacionam, que exercerão aí a função de adjunta adnominal, no caso semelhante, também tem que ser no singular. Então tiveram desempenho semelhante. Desempenho semelhante. Ué, professor, então quer dizer que a resposta vai ser a C? Exatamente. Desempenho semelhante. Professor, por que eu não poderia colocar a A? Porque bastantes no plural não está certo. Porque aqui a gente vai ter um adjetivo. Então, como tem que ficar? Vamos escrever primeiro para vocês entenderem. Olha só como que vai ficar. Eu vou escrever menor aqui. Como que vai ficar? Olha só. Bastante semelhante. Bastante semelhante. Bastante semelhante. Então, olha só, bastante semelhante. Então, olha só, desempenho semelhante. Então, esse semelhante aqui, ele exerce uma função adjetiva, ele é um adjetivo. E o bastante aqui, ele exerce uma função adverbial, e ele é um advérbio. E como ocorre na língua portuguesa, advérbio não tem plural. Advérbio, em regra, não se flexiona. Professor, quer dizer então que a resposta vai ser a letra C? Exatamente, resposta vai ser a letra C. Tudo bem, gostei da explicação do senhor, mas eu fiquei com uma dúvida.
E eu gostaria que o senhor dissesse aí. Passa um exemplo aí de quando o bastante vai ter plural, que o senhor falou que vai ter que concordar aí se tiver função adjetiva. Eu não entendi esse negócio muito bem não. Eu vou passar para você aqui então um exemplo. Anote, olha só. Nós bebemos garrafas de vinho. Nós bebemos garrafas de vinho. Nós bebemos garrafas de vinho. Tá. O que tem, professor? Vamos lá. Eu gostaria que você me dissesse, com base nos conhecimentos que você possui, qual a classificação de garrafas dentro da morfologia. Por exemplo, garrafa, será que é substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, conjunção, interjeição, preposição ou advérbio? É fácil, professor. Garrafa é o nome de alguma coisa. Garrafa é o nome de alguma coisa. Então, garrafa é substantivo. Ok, garrafa é substantivo. Então, vamos escrever aqui, conforme você disse aí, né? Garrafa é substantivo. Garrafa é substantivo. Sim. Agora, vamos analisar. O advérbio, ele modifica o verbo. Ou adjetivo ou advérbio. Aqui nós temos, nós bebemos garrafas. Isso aqui não é adjetivo. Isso aqui não é adjetivo, é um substantivo. Ah, professor, então esse garrafas não está modificando esse verbo aqui não. Exatamente. Esse garrafas não está modificando o verbo. Então, o bastante que vem aqui, professor, ele não será advérbio não. Por quê? Para ser advérbio, tem que se relacionar a verbo, adjetivo ou outro advérbio, conforme os exemplos aqui abaixo. Então, professor, o que eu vou colocar aqui? Ora, você vai colocar o bastantes no plural, que é este que você gostaria de ver, né? Bastantes no plural. Bastantes no plural, exatamente, bastantes no plural. Bastantes no plural. Então, existe bastantes no plural? Claro que existe. Olha só, e esse aqui, ele vai ter função adjetiva. Esse bastante que está colocado aqui, ele vai ter função adjetiva, porque ele está se relacionando ao substantivo garrafas. Nós bebemos bastantes garrafas de vinho. Nossa, professor, eu acho que eu entendi. Eu gostei. Mas, professor, faz mais alguma coisa aí para eu gravar isso ainda. Bom, vou dar a minha última cartada para você. Preste atenção. Essa é a última chance que você tem para entender o uso do bastante. Olha que interessante. Vamos colocar aqui então o bastante. Vamos colocar aqui o bastante. O bastante. Tá. E aí eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha para você, bem legalzinha, mais simples ainda, hein? Mais simples ainda. O bastante. Vamos colocar aqui o bastante. E você vai pensar junto com o professor. É uma forma de você entender isso mais simples ainda. Mais simples ainda. Vai ser assim, ó. Quando o bastante for igual a muito, quando o bastante for igual a muito, ele não tem plural. Não tem plural. Pronto. É isso aí. Quando o bastante for igual a muito, ele não tem plural. Quando o bastante for igual
a muitos, muitas. Ele tem plural. Pronto. Aí a gente mata este assunto. Professor, então acho que eu entendi. Eu posso escrever então que aqui ele vai ser advérbio, exatamente, e aqui ele terá função adjetiva, exatamente. Exatamente. Então vamos pegar aqui no exemplo de cima, ó. Nós bebemos muita garrafas, dá certo? Muito garrafas, dá certo? Não dá. Mas eu posso trocar, nós bebemos muitas garrafas. Ah, deu para trocar, professor. Então tem plural, concorda com o sujeito tranquilamente. Tranquilamente. Eles tiveram um desempenho muito semelhante. Muito semelhante. Dá para trocar então aqui por muito, então é advérbio e não tem plural. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, tenham entendido o assunto que o professor passou aqui nessa questão 1 da VUNESP e agradeço por terem assistido a esta videoaula. Peço que inscrevam-se em nosso canal e façam divulgação. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.